Combinado, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Agradeço aqui também a querida Margarete pela confiança, pelo convite. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver nesse instante. Mais uma vez, cumprimento a todos, especialmente a minha querida Ana Cláudia, que segue aí conosco. Dizer que é sempre uma alegria quando nós recebemos o convite para falar do Evangelho ou da doutrina espírita. Isso porque essa doutrina tem sido para nós a grande guia, a grande auxiliadora de seguir os caminhos, de orientar as buscas, para que o nosso discurso não seja vão, para que o nosso estudo não seja um fim em si mesmo. Hoje, especialmente, nós separamos o tema crença e fidelidade. Nós temos refletido bastante a respeito disso, porque, na teoria, a crença e a fidelidade, elas pouco se diferem. Não é que não haja diferenças. Também na teoria, existem diferenças. Mas essas diferenças são mais notadas na prática. É no modo de viver. É na maneira com que o crente e o fiel lidam com aquilo que defendem. É a maneira como se expressam no cotidiano, é que vamos notando a diferença de crença e fidelidade. E porque a diferença é mais prática do que teórica, talvez nós possamos nos perder ao avaliar a nossa própria relação com a religião ou com o próprio Criador. Ainda mais numa sociedade como a nossa, em que nós somos profundamente treinados a argumentar, treinados a defender pontos de vistas, sobretudo a afirmar como nós estamos certos e os outros estão errados. Nesse sentido, como há um intuito e, sobretudo, há de certa forma, uma obrigação posta de construir fidelidade, nós podemos nos limitar na crença, mas tentar defender uma ideia de que somos fiéis. E talvez aí esteja o maior perigo. Seja construirmos argumentos rebuscados, chamados sofismas, para tentar defender que a nossa crença é fidelidade, quando mal é uma crença de fato. Há uma fala de Paulo na carta aos Filipenses que, para mim, começa a dar a diferença na ação de um crente e de um fiel. Aliás, essa é a fala que vai guiar todo o nosso raciocínio, toda a nossa reflexão. Paulo diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Essa fala de Paulo dá conta de uma situação muito comum ainda hoje, que é aquilo que tanto se comenta. A gente até gosta de falar que quer a vontade divina, mas na prática a gente quer a nossa. A gente até diz, por exemplo, na prece do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas na prática, o que me parece, isso olhando para mim, o que me parece é que eu desejo falar que quero a vontade divina, mas o meu real desejo, a minha real vontade é que seja feita a minha vontade e não a dele. Isso porque
Não raro, eu me vejo discutindo com os processos educativos da vida. Emmanuel vai chamar os desígnios de Deus, em uma mensagem, de os processos educativos da vida. São os processos em que somos conduzidos, são processos os quais nos encontram na caminhada e a gente briga com esses processos. E o ato de brigar, de se revoltar, de se rebelar contra esses processos educativos da vida, na essência, trazem essa ideia de que a gente até gosta da vontade divina, mas na prática a gente quer ver a nossa sendo feita. Isso é curioso porque é um movimento do crente. Porque veja, se eu gosto de pensar na vontade divina, se eu faço prece para que a vontade divina seja feita, é porque eu acredito nele. É porque eu acredito que ele exista. Mas na prática, a minha crença não vira fidelidade. Porque na prática, eu desejo é que o meu projeto se sobreponha ao propósito divino. Então eu sou até crente, mas ainda não alcancei fidelidade. Isso porque a diferença crucial entre os dois. Ah, que travou? Acho que então, né? Voltou? Voltou, né? A diferença crucial entre o crente e o fiel é que o crente busca satisfação dos próprios desejos e o fiel quer plenitude da vontade divina. Por que eu disse que essa diferença é mais prática do que teórica? Porque na teoria, o nosso discurso é maravilhoso. Na teoria, a gente diz um punhado de coisas. A gente pensa, reflete e diz coisas belíssimas, mas no desafio do cotidiano, nem sempre a gente é capaz de expressar tudo aquilo que a gente diz, pensou e, de certa forma, refletiu. O crente quer a satisfação dos próprios desejos, como dizer que, ainda que a vontade de Deus seja perfeita, ela não é a minha, e eu quero a minha. Eu quero é que aconteça do meu jeito, eu quero é que siga a mim, o meu propósito. Isso se expressa no dia a dia, quando situações vêm que contrariam os nossos desejos, contrariam os nossos intentos, contrariam os nossos propósitos. E aí eu me vejo completamente desestabilizado, completamente desequilibrado. Porque aquela situação, ela veio como uma vontade divina, mas ela desconstruiu ou ela chocou com o que eu estava querendo. Podemos pensar em situações simples e mais complexas. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, que é como diz um amigo meu, né? Não dá para falar dos outros, né? A gente tem que falar da gente. Eu estava indo para fazer um estudo. O estudo era às 8, começava às 8 horas da noite. Eu precisava de 15 minutos para chegar no local onde eu faria o estudo. Só que eram 10 para as 8. Então, no melhor cenário, eu ia chegar 5 minutos atrasado. Eu precisava de 15 minutos para chegar. Faltava 10 para começar. E eu estava, então, afoito, porque o trânsito estava pesado. Eu não queria chegar atrasado. Mas o motorista da minha frente, ele não estava atrasado. O motorista da minha frente estava tranquilo. Então a via permitia andar 60 por hora, mas ele estava a 40. Ele não estava com pressa. Quem estava com pressa era eu. E aí eu fui ficando angustiado.
totalmente angustiado. Porque o rapaz não anda depressa. E ele tinha que estar a 60, porque a via permite ir a 60. Como é que ele está andando a 40? E não tinha jeito de passá-lo. Eu fui ficando inquieto, inquieto, até que alguém falou comigo e disse assim: calma, você só está inquieto porque você está atrasado. Fica calmo. Não tem nada com o motorista da frente. O motorista da frente não tem nenhum problema. Por mais que na minha inquietação, eu queria jogar a responsabilidade dele e tirar de mim. Poderia ter saído mais cedo, poderia ter organizado o meu dia de uma forma melhor. E isso me fez pensar em quantas vezes a vontade divina é de uma forma e a nossa é de outra, e a gente se inquieta. Num movimento muito natural, é claro, mas muitas vezes isso pende e ultrapassa o limite do bom senso. Eu me lembro certa vez de um conceito de rebeldia que gosto muito. A pessoa diz assim: rebeldia é você não querer a vida que Deus te deu, porque Ele não te deu a vida que você queria. E é nessas situações onde há um choque entre a minha vontade e o que a vida trouxe, é que eu vou demonstrar se eu tenho crença ou se eu tenho fidelidade. Por isso que a diferença é mais prática do que teórica. É nesse momento em que há um conflito entre o que eu quero e o que é possível ou o que eu trouxe. É nesse conflito que eu demonstro fidelidade ou crença. Porque o crente, querendo unicamente a satisfação dos seus desejos, briga com os processos educativos da vida. Querendo alcançar a plenitude da vontade divina, ele se adequa, ele se adapta e busca fazer o melhor dentro daquilo que lhe foi posto. É por isso que, ou é a partir daí, que nós vamos vendo diferenças gritantes e práticas entre crença e fidelidade. Porque o crente, quando não tem o seu desejo atendido, quando não tem a satisfação dos seus intentos, muitas vezes ele pende para a ruptura da relação com o pai. E o fiel, quando não tem os seus propósitos atendidos, ele pende para o aprendizado, para a aceitação, para a adaptação. E aí, naturalmente, vai surgindo uma diferença entre os dois, que eu acho que seria uma boa reflexão para todos nós. O crente, ele é inconstante. O que é isso? Tem hora que ele tá, tem hora que ele não tá. Tem hora que ele vai, tem hora que ele não vai. Tem hora que ele faz, tem hora que ele não faz. Ele é inconstante. Porque o que determina a relação dele com Deus ou com a espiritualidade é uma coisa chamada necessidade. Isso porque, como a raiz do crente é buscar a satisfação dos seus desejos, se os desejos estão todos atendidos, ele não alimenta a relação. Ele não alimenta esse relacionamento com Deus, porque ele está atendido, ele está satisfeito. Basta, porém, surgir uma necessidade, surgir um desafio, aí sim. Aí já há um outro desejo que precisa ser satisfeito, então ele procura o Criador. Ele procura a espiritualidade. São as pessoas que fazem prece quando tem algum desafio. São pessoas que buscam o centro espírita ou o templo religioso quando estão com algum problema de saúde. E que abandonam ou deixam de fazer, deixam de frequentar a partir do momento que os seus desejos são atendidos ou a partir do momento que ele percebe que não haverá como ser atendido. Então, veja, para que ele busque, ele precisa de crença. Para que ele ore, ele precisa acreditar. Ele precisa acreditar, ou pelo menos ele precisa confiar. Eu acho que existe. Porque se
Se tivesse certeza que Deus não existe, aí ele nem orava. Então, a crença faz com que ele dê um primeiro passo, mas não é suficiente para que ele permaneça lá. A crença é inconstante. Tem hora que ele está, tem hora que ele não está. Então, ele tem um problema de saúde, ele vai na casa espírita, toma passe, vai no estudo. Tem um problema na família, ele busca o atendimento fraterno. Mas quando está tudo resolvido, aí ele se afasta. Aí outras prioridades tomam conta. É o que Paulo disse aos Filipenses. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Porque eu coloco na minha escala de prioridades, a primeira prioridade é atender a minha necessidade. A partir do momento que, para atender essa necessidade, eu preciso buscar a oração, eu preciso buscar o trabalho, eu preciso buscar o templo religioso, eu assim faço. Mas não sendo mais necessário, aí eu não procuro mais. Esse é o movimento da crença. Então busca incessantemente essa satisfação das próprias vontades ou das próprias necessidades. E é caracterizado pela inconstância. Inconstância. Isso se desdobra numa outra consequência, que é a ausência de propósito. Ou a ausência de um propósito mais sublime. Como a busca é de satisfação da própria necessidade, o propósito dele não é com Jesus. O propósito dele é com ele mesmo. E então a relação com o Evangelho, a relação com o Cristo, vira uma relação de barganha e de troca. Vira uma coisa, eu procuro quando preciso e fico revoltado quando não sou atendido ou quando a vida me traz desafios maiores. E aí rompo muitas vezes a relação. Como dizer assim, não adianta nada procurar essa espiritualidade, eu continuo com o problema. E aí, por mais que haja crença, ele é incapaz de pensar assim: puxa, eu busco a espiritualidade e continuo com esse problema. Será que não há algo aqui para ser aprendido e eu não estou aprendendo? Não. Esse pensamento não ocorre no crente, porque ele quer tanto a satisfação dos desejos próprios que ele se fecha para todas as demais alternativas que possam existir. E simplesmente diz assim: se não está acontecendo do jeito que eu quero, é porque ninguém está olhando para mim, é porque eu estou abandonado, ou, aí é o que é pior, ele descamba para a descrença. Ele cai na descrença. Essa não é a atitude do fiel. Essa não é a atitude do fiel. Porque o fiel, ao contrário do crente, é caracterizado pela constância. Constância. O fiel é alguém constante naquilo que acredita. O fiel é alguém constante no seu propósito, porque ele já descobriu algo mais sublime na vida do que simplesmente a satisfação dos próprios desejos. Não é que o fiel tenha atingido comunhão. Emmanuel, inclusive, vai destacar isso numa mensagem chamada Comungar com Deus. Ele vai estabelecer a diferença entre fidelidade e comunhão. Mas o fiel, ele já descobriu um propósito maior. Ele já descobriu um propósito mais sublime. E agora, o que lhe alimenta a alma, o que lhe faz andar adiante, o que lhe faz permanecer no trabalho, permanecer na busca, não é mais o intento de satisfação, mas o propósito de plenitude. Não porque ele comunga com Deus, mas porque ele já compreendeu coisas simples. Coisas simples. A vontade de Deus sempre será melhor que a nossa. Porque Deus não é um ser agindo a interesse próprio. Deus é a perfeição absoluta, o supremo amor, que é capaz de agir integralmente em nós.
coisa que nós nem sempre somos, sabe? Muitas vezes as minhas escolhas são catastróficas para mim, mas eu nem sempre percebo, eu nem sempre sou capaz de enxergar. Deus, que é capaz de enxergar, é também, por isso, muito mais capaz de escolher o melhor para mim e verdadeiro. Portanto, a fidelidade, ela é constante, ela é caracterizada por essa constância, porque o fiel já compreendeu que existe um Pai amoroso e sábio velando pela sua vida. E que, portanto, o que a vida vem trazendo, os desafios, as pessoas, as dificuldades, tudo isso está me direcionando para algo. Tudo isso está me apontando para algo melhor. Então, a fidelidade, ela traz consigo o valor da permanência, da perenidade, da constância, porque agora não são mais as circunstâncias exteriores que determinam a minha relação com Deus. É a minha fé interior que determina como eu me vinculo ao Criador. E, portanto, as situações externas são sem defeitos, nunca causa da minha relação com Deus. Eu não me relaciono com Deus porque as situações estão difíceis. Eu não me relaciono com Deus porque a vida está complicada. Não, eu me relaciono com Deus independente do exterior, independente da situação externa, para que aí então todas as situações que estão de fora, todas as pessoas se tornem para mim mais um aprendizado e uma chance, uma oportunidade de amar verdadeiramente. Ou, em outras palavras, tudo que me acontece, todos os contextos que eu sou inserido, são oportunidades de eu amar como Deus ama. São oportunidades de eu cumprir o propósito verdadeiramente divino. Então, o fiel não vai à casa espírita porque ele está com alguém passando mal. Ele vai na casa espírita, se tiver alguém passando mal, se não tiver. Entenda, o que eu estou falando de ir na casa espírita é um comprometimento. Comprometimento com o trabalho que ele assumiu. Comprometimento com a tarefa que ele assumiu. Por isso, acredito fortemente que a fidelidade ela esteja baseada em dois valores. Dois valores fundamentais. O primeiro é comprometimento. Comprometimento. O fiel, como muitos dizem, né? O fiel não está envolvido, ele está comprometido. É diferente. Há um comprometimento. E o outro valor da fidelidade, ao lado do comprometimento, é justamente a constância. É justamente a perenidade. É o estabelecimento do propósito verdadeiro. Isso, então, vai se desdobrar para nós, na prática, numa conduta, numa conduta muito sublime. Eu sempre cito esse exemplo e vou citar de novo, porque é muito marcante. É muito marcante. Que é a comunicação de Samuel Felipe no livro Céu e Inferno. Samuel Felipe é colocado por Kardec nos espíritos felizes. E ele escreve dizendo assim: para todos aqueles que lhe causaram mal, para todos aqueles que quiseram fazer com que ele caísse, com que ele se machucasse, com que ele errasse, com que ele se desviasse, todos aqueles que representaram para ele desafios, representaram para ele dificuldades, trouxeram obstáculos, ele diz assim: não somente vos agradeço, não somente vos perdoo, mas também vos agradeço,
intentando me fazer o mal, não suspeitáveis do bem que me fizestes. Ele não apenas perdoa, mas agradece. Porque estabeleceu então o valor da fidelidade. Porque a fidelidade tem uma clareza de propósito, e desse propósito nunca abrirá a mão. Eu sei que Deus é amor, Deus é suprema sabedoria, e ele nunca se esquece de nenhum de seus filhos. Portanto, essa é a premissa. Essa é uma premissa indiscutível, indestrutível. Nada vai me fazer abrir mão dessa premissa. E, portanto, todos os acontecimentos e todas as pessoas que chegarem para mim serão vistas dessa perspectiva, ou a partir dessa premissa. Deus é bom, Deus é justo e me ama. Quer o melhor para mim. Aí então, nós vamos buscar o aprendizado para alcançar a plenitude. Para alcançar a plenitude. De modo então que nós vamos percebendo que fidelidade é ainda um valor por alcançar, que é o que Emmanuel traz na mensagem Comungar com Deus. Ele encerra a mensagem dizendo assim, ao falar, ao descrever o que é fidelidade e depois trazer o que é comunhão, ele diz que Jesus é o único que verdadeiramente comungou com Deus, que foi exemplo de comunhão, todos os demais são mais ou menos fiéis, e ele traz Jó como exemplo de fidelidade, né? E aí Emmanuel encerra a mensagem assim, eis porque, depois de descrever que a fidelidade antecede a comunhão, né? E descrever o que é a comunhão, ele diz assim, eis porque em nosso próprio benefício conviria fôssemos fiéis, perfeitamente fiéis a Deus, desde hoje. Desde hoje. Porque fidelidade é um valor que fortalece o espírito. Fortalece o espírito. Por mais desafios, por mais contrariedades, por mais frustrações passe, há uma clareza de propósito que mantém aquele ser de pé. Por isso que será muito importante perceber que essa constância que nós dissemos, essa invariabilidade, essa perenidade de propósito, ela não significa que nós vamos ser pessoas insensíveis e que nada mais irá nos abalar. Não é isso. Ou melhor dizendo, não é só isso. Porque essa constância que nada abala, que nada tira do prumo, talvez ele beire mais a indiferença do que propriamente a fidelidade. A pessoa ela não se abala, não é porque ela é fiel, é porque ela deixou de sentir. Mas o objetivo aqui não é deixar de sentir. O objetivo aqui é continuar sentindo, mas não abrir mão da relação com Deus. Jamais abrir mão do relacionamento com Deus. É isso ser uma premissa tão forte que, ainda que os meus sentimentos tombem para um lado ou para o outro, que eu me permita sentir raiva, ficar magoado, há sempre um propósito maior que me faz retornar ao caminho, retornar na estrada. Ainda que eu fique vulnerável pelos sentimentos que são naturais, nós somos seres humanos. A própria história de Jó, Jó não foi alguém insensível, foi alguém que teve os seus medos, teve as suas questões, mas a todo momento, como o propósito era muito firme, muito forte interiormente, ele era capaz de retornar. Porque o crente, quando desafiado, ele abandona. O fiel não quer dizer que ele não sente. Ele sente, mas retorna.
O fiel, na verdade, ele não desiste, mas há os seus momentos de pausa, de reconsideração, mas ele retorna. Retorna porque a busca que lhe move é mais sublime do que tão somente a satisfação. Ele retorna porque aquilo que lhe impulsiona na estrada não é um compromisso com uma pessoa ou outra, mas um estabelecimento de relação com Deus. E nesse sentido, o fiel não estabelece para si ídolos, que seria mais uma violência do que propriamente uma bondade, né? Assumir que um ser humano falível pode ser ídolo de alguém é violentá-lo, né? Porque ele não será. O fiel não estabelece ídolos, o fiel não busca os seus próprios interesses, o fiel não quer tão somente agradar, mas antes há um comprometimento e uma constância nessa relação com Deus. Ele trabalha não é para agradar uma pessoa, ele trabalha não é para idolatrar alguém, trabalha porque tem um propósito interior. E se não for naquele local, será em outro. Se não for naquele templo religioso, será em outro. Porque acima de tudo há um propósito. A minha relação com Deus, o meu aprendizado, a minha caminhada na direção do Criador. Por isso, Emmanuel escreverá uma mensagem belíssima no livro Fonte Viva, chamada Obreiros Atentos. Obreiros Atentos. Ele vai comentar o primeiro capítulo da carta de Tiago, versículo 25. Tiago diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. E aqui Emmanuel dará o tom da atenção, que quer dizer consciência desperta. É ter consciência desperta. Emmanuel vai trazendo aqui características, né? Mas nós gostaríamos de encerrar com os 2 parágrafos finais da mensagem, em que Emmanuel vai fechar o tema para nós, caracterizando esse obreiro atento. Ou a gente poderia talvez dizer de forma similar ao obreiro consciente, ao obreiro fiel. Fiel, Emmanuel diz assim, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurados em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Isso é fantástico. Porque o crente, muitas vezes, ele quer produzir vantagens superficiais, que são as vantagens próprias. Mas aqui Emmanuel fala do obreiro atento produzindo vantagens substanciais, ou seja, vantagens que são íntegras, que são preenchidas de valor, vantagens reais, que é prosperidade e elevação de todos. De todos. Vitor Druso, no livro, vai definir o bem como o progresso, o bem-estar, a felicidade, o conforto de todos. E o mal, diz Druso, o mal é a triste vocação do bem voltado só para si. Então, o mal é o bem-estar, é o conforto, é a felicidade minha, ainda que isso custe a felicidade de alguém. Mas isso não é o movimento do fiel. O fiel quer produzir vantagens substanciais, vantagens verdadeiras, porque a minha vantagem isolada não é vantagem real. O que é bom só para mim não é bom de verdade. O bom é o bom para todos. Por isso que ele começa o parágrafo dizendo isso.
fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, de aprimorar-se e ajudar a todos. Essa é sempre a busca do fiel. Aí ele diz assim: semelhante seguidor do evangelho, de aprendiz do mestre, passa a categoria dos obreiros atentos. E aqui nós iríamos parafrasear essa frase dizendo: semelhante seguidor do evangelho, de crente passa a fiel. De alguém que simplesmente acredita, passa a categoria daqueles que verdadeiramente sabem. Daqueles que são fiéis, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Porque o fiel é um apóstolo. O crente pode ser meramente um discípulo. O fiel é alguém que pode ser enviado pelo Cristo para levar a mensagem. Enquanto que o crente precisa ainda muito da presença do Mestre para que possa enxergar de maneira mais alta a própria vida. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, agradeço a Naira pela tradução e cumprimento mais uma vez a todos. Que Jesus nos abençoe.